Shabbat Shalom. O tema dessa mensagem é medidos pelo sucesso. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome, a Ti te dando graça mais uma vez. Me ajude a passar essa mensagem para os meus irmãos, cada um possa receber a parte que cabe a cada um deles. Obrigado, porque semana após semana o Senhor tem nos ensinado coisas tremendas. E nos ajude a perseverar nos Teus bons caminhos, no Teu chamado, em nome de Yeshua. Se necessário for, aí, Pai, ainda que a gente mude de lugar para outro, mas que a gente não deixe a terra que o Senhor tem para estarmos, é o que eu lhe peço, terra fértil, com a Tua presença, com as Tuas bênçãos, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Nós dependemos do Senhor, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. O tema dessa semana, medidos pelo sucesso. Nós vivemos em uma sociedade cujos parâmetros para uma vida de sucesso é medido pela fama, pela riqueza dessa terra. Normalmente, essas pessoas são conhecidas pelo que elas realizam e não pelo que elas são de fato. Normalmente, outras pessoas nem querem saber do caráter da pessoa de sucesso. Não desejam conhecer seus valores, os seus princípios. Qual é a emuná que esta pessoa professa? As pessoas nessa terra têm sido treinadas para respeitar as pessoas de destaque. E o sistema tem utilizado essas pessoas famosas para atender seus próprios propósitos, principalmente como influenciadores para vender os seus produtos e serviços. E se fizerem alguma coisa que o sistema não aprove, essas pessoas poderão ser perseguidas. Além do mais, estas pessoas, devido à sua fama, à sua posição social, estarão sempre expostas a serem perseguidos e extorquidos por criminosos nessa terra, como em situações de sequestros, entre outras coisas ruins. Se uma pessoa nessa terra, ainda que no seu anonimato, desejar se apartar de praticar o que é mal e praticar o que é certo, esta pessoa também se tornará famosa no seu meio e sofrerá perseguições, seja entre seus parentes, no seu trabalho, na sua escola. E se alguém desejar servir a Hashem através de Yeshua, a perseguição é certa. Uma promessa até. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Na verdade, quem deseja viver de forma piedosa em união com Messias Yeshua será perseguido. Uma promessa. Nessa Parashá 6, Toledot, história, nos ensina que Yitzhak, apesar da fome que ocorreu na terra, na sua época, ele obedeceu às instruções de Hashem e permaneceu naquele lugar. E se tornou um homem riquíssimo.
Bereshit, Gênesis capítulo 26, versículo 13 a 16. O homem enriqueceu e prosperou muito, até tornar-se riquíssimo. Ele possuía rebanhos, gado e uma grande casa. E os filistins o invejavam. Os filistins fecharam todos os poços que os servos do seu pai cavaram durante a vida de Abraão e o encheram de sujeira. Avimelech disse a Itsaque: você deve se afastar de nós, pois se tornou muito mais poderoso que nós. Itsaque estava na terra que o Senhor ordenou para que ele estivesse, com as pessoas certas, obedecendo as instruções de Hashem. Sabia o que deveria fazer e permaneceu naquela terra onde havia fome. Não desceu para o Egito, não pegou empréstimo dos bancos, mas investiu com o seu trabalho na terra e prosperou. Bereshit, Gênesis capítulo 26, versículo 12. Itsaque plantou na terra e colheu naquele ano 100 vezes mais do que semeou. Adonai abençoou. Um investimento em um ano que rendeu 100 por 1. 10.000%. Você conhece algum investimento que te pague em um ano 10.000%? Yeshua nos ensinou como devemos fazer o nosso investimento nessa terra. Preste atenção, você que gosta de fazer investimento. Lucas capítulo 16, versículo 1 a 9. E eu digo a você, use o mamon, a riqueza desse Olam Hazé, desse mundo caído, para fazer para vocês amigos, de modo que quando o dinheiro injusto falhar, eles possam recebê-lo na morada eterna do Olam Rabá, no mundo vindouro. As riquezas desse mundo são consideradas como de origem injusta, porque o acúmulo de riqueza nessa terra normalmente ocorre com prejuízo para outras pessoas, e na imensa maioria dessas pessoas, menos favorecidas. Anotem e leem o que está escrito no livro de Yaakov, Tiago, capítulo 5, versículo 1 a 6. Agora Itsaque estava riquíssimo. Morava em uma grande casa, num bairro provavelmente famoso, rebanhos de gado, ovelhas, provavelmente passeava com Rivka em uma charrete Ferrari conversível de 2 lugares, com tração dianteira, com 4 cavalos manga larga puro sangue. E com isto começou a chamar a atenção por onde ele passava. Começou a chamar a atenção das pessoas da região para o poder financeiro que ele tinha e não para o poder de Hashem através da vida dele. E passou a ser severamente perseguido por pessoas com inveja do sucesso financeiro que ele tinha alcançado por causa das bênçãos de Hashem. A perseguição sobre a vida das pessoas que estão a serviço de Hashem é certa. Principalmente quando essas pessoas começam a ter sucesso naquilo que elas foram chamadas por Hashem para fazer.
Entretanto, essas pessoas devem evitar chamar a atenção de outras pessoas e devem se empenhar para passarem desapercebida onde quer que elas estejam, principalmente das pessoas que não temem o nome sagrado de Hashem, Kadosh Baruch Hu. A prosperidade financeira de Isaac passou a incomodar os filisteus. Bereshit, Gênesis capítulo 26, versículo 16. Avimelech disse a Isaac: você deve se afastar de nós, pois se tornou muito mais poderoso do que nós. Um discurso muito parecido com um discurso usado pelo faraó do Egito, muitos anos depois, para escravizar o povo de Israel. Os pensamentos e os discursos se repetem de geração em geração para promoverem as perseguições sobre o povo de Hashem, como se fosse procedente de um mesmo espírito de engano e de confusão. Isaac estava prosperando, tudo parecia seguir bem, com produções milagrosas, e os filisteus decidiram que isso não poderia seguir dessa forma. Primeiro entulharam os poços que Avraham havia aberto, e depois expulsaram Isaac daquele lugar. E situações semelhantes têm se repetido em toda a terra. Pessoas têm tentado entulhar os seus pensamentos que não procedem de Hashem e depois se levantam para expulsar outras pessoas da sua própria vida. Isaac foi perseguido, prejudicado e expulso daquele lugar. Ele poderia ter abandonado aquela terra, mas não o fez. E perseverou com integridade as instruções de Hashem e seguiu para um outro lugar. E assim conseguiu preservar a integridade da sua família e dos seus servos. Deixou aquele lugar, deixou aquela grande casa e as terras cultivadas para trás. E seguiu para outro lugar, naquela mesma terra. E continuou sendo perseguido por outras pessoas que tomavam propriedade sobre os poços cavados pelo servo de Isaac. Nos momentos de dificuldades, os nossos processos de conflitos mentais podem fazer surgir muitas perguntas sem resposta. Como seguir adiante com tal situação, sem colocar em risco a vida de pessoas amadas? Que outras situações de perseguições poderiam ocorrer? Que garantia de futuro pode-se ter? Será que vale a pena seguir tentando? Tanto esforço, tanto empenho para outras pessoas roubarem a nossa esperança. Isaac não desistiu. Você está sendo perseguido, perseguida, no seu trabalho, na sua escola, estão tentando tirar o seu poço? Não desista. Persevere, porque o Senhor estará com você. Apenas confie. Irmãos, sempre haverão em nossas vidas situações de perseguições. E precisamos confiar, nesses momentos, ainda mais em Hashem. Buscar o nosso sucesso aos olhos de Hashem. Este é o único sucesso que realmente vale a pena.
E precisamos ser cautelosos com o sucesso como definido pelas pessoas nessa terra. Guardem isso em seus corações. Nós precisamos compreender que não existe mal que dure para sempre. Existe um limite para a atuação do mal em prejudicar a vida de uma pessoa nessa terra. Hashem conhece os nossos corações e sabe o que podemos ou não suportar. E o mais importante, não abandone a terra. Não saia da sua posição em nome de Yeshua. E você verá o que Hashem fará por você e na vida de outras pessoas através da sua vida, diante dos seus adversários, dos seus inimigos. Yitzhak foi perseguido, perseverou e não abandonou a terra, não deixou o chamado de Hashem para a vida dele. Seguiu para uma outra região, desentulhou alguns poços antigos cavados por Avraham, seu pai. Vamos desentulhar os poços de água que foram abertos pelos nossos pais desde os tempos antigos. Sem água não há como manter a vida. Nós somos chamados também para encontrar água, para lutarmos por vidas, sem desfalecermos, sem desanimarmos. Precisamos buscar por soluções em Hashem, em todas as situações. Não podemos deixar de lado um problema que precisa ser resolvido, na ilusão de que ele vai desaparecer. Isso não vai acontecer. Yitzhak seguiu buscando pelas bênçãos de Hashem e cavaram mais 2 poços, 2 novos poços. Encontraram água, mas foram perseguidos pelas pessoas do local e mais uma vez deixaram aquele local para trás e seguiram para diante. Apesar das lutas e dificuldades que Yitzhak e seu clã enfrentaram, cansados, eles abriram um 3º poço e ali também encontraram água. E desta vez não houve mais pressões e opressões. E aquele lugar foi chamado de lugar amplo. E Yitzhak recebeu uma palavra de fortalecimento e confirmação de que eles estavam ali, agora, no lugar correto. Bereshit, Gênesis, capítulo 26, versículo 24. Adonai apareceu-lhe na mesma noite e disse: Eu sou Adonai, Deus de Avraham, seu pai. Não tema, pois estou com você. Eu abençoarei e aumentarei os seus descendentes por causa do meu servo Avraham. Se você estiver no lugar certo, Hashem vai falar com você. Se você estiver no lugar errado, você só vai ouvir um silêncio. Então Yitzhak e seu clã tiveram certeza que cresceriam e prosperariam naquele lugar. Precisamos estar no lugar certo para crescermos e prosperarmos. Se necessário for, cave novos poços na sua vida, mas não saia da terra em nome de Yeshua. Não deixe a sua posição. Se você estiver no lugar certo, Hashem vai confirmar isso com você e o sucesso dele será certo sobre a sua vida.
Parar nunca, desistir jamais, porque essas não são opções para quem confia no nome sagrado de Hashem. Yitzhak havia deixado tudo para trás, perdeu 2 poços e não desistiu. As lutas das nossas vidas têm data marcada para acabar em nome de Yeshua. Tomem posse dessa palavra, meus irmãos. Haverá um dia que a nossa água potável será bebida com alegria e em paz. Aquele terceiro poço foi chamado de lugar amplo. As coisas ruins sinalizam, mas as coisas boas sinalizam ainda mais. Celebrem tudo o que Hashem tem proporcionado na sua vida. Tem ações de gratidão e esperança, e você receberá também de Hashem um lugar amplo para você trabalhar e prosperar. Como aconteceu com Yitzhak. E assim como Davi, você experimentará o sobrenatural de Hashem. Registrado em Terrilim, Salmos, capítulo 18, versículo 17, nas demais versões, versículo 16. Ele enviou socorro do alto, me sustentou e me retirou das águas profundas. Ele me resgatou dos inimigos poderosos, daqueles que me odeiam, pois eram mais fortes do que eu. Vieram contra mim no dia do desastre, mas Adonai foi meu suporte. Ele me levou para um lugar aberto. Ele me resgatou, porque se agradou de mim. Yitzhak tinha promessas por causa de seu pai Avraham. E nós temos promessas por causa do Mashiach Yeshua. E nós devemos confiar em Hashem, que opera nesse mundo por meio de Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh. E nele deve estar a nossa confiança, principalmente durante as batalhas da vida. E tudo o que precisamos para nos confortar e nos fortalecer é uma palavra de confirmação que estamos no centro da vontade de Hashem através de Yeshua na nossa jornada nessa terra. Precisamos ouvir o que Hashem tem a dizer e não o que os nossos sentidos, os nossos olhos, ouvido ou até outras pessoas a serviço do maligno diz sobre as situações ao nosso redor. Passado alguns anos, as pessoas daquela terra reconheceram que Hashem era com Yitzhak. Mas não por causa do sucesso inicial que ele teve, mas pela perseverança de Yitzhak durante as perseguições. Imagine você as pessoas observando as reações de Yitzhak em cada perseguição. Deixou a casa imensa para trás. Não sei nem se vendeu barato. Entregou a sua lavoura, seu trabalho. Entregou 2 poços. Sem guerra. Mas nunca abriu mão do seu chamado. Perseverou na terra que hostilizava. E quanto mais ele era oprimido, mais ele crescia em graça diante de Hashem. Esse é o poder da opressão que vem sobre a nossa vida. Sempre que perseverarmos em fazer o que Hashem nos ordenou fazer, mais e mais cresceremos em graça diante do nosso Pai que está no céu. E este sucesso, sim,
tem um peso de importância muito maior do que qualquer outro tipo de sucesso, definido como padrão por este mundo. O povo de Israel viveu esta mesma situação na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Os mesmos processos de perseguições e opressões, e também perseveraram. As pessoas que perseveram sempre vão contemplar de alguma forma o sobrenatural, os milagres provenientes de Hashem. Neemias, capítulo 6, versículo 16. Quando todos os nossos inimigos ouviram a respeito disto, e as nações vizinhas ficaram com medo, a autoestima dos nossos inimigos enfraqueceu fortemente, porque eles perceberam que esta obra tinha sido realizada pelo nosso Deus. Eles não vão ver o seu poder, eles vão ver o poder de Hashem através da sua vida. E todos eles temerão. A Ruach HaKodesh nos ensina que o único modo que este mundo tem para saber que Hashem é conosco é através da perseverança do que Hashem nos chamou para fazer. Porque insistir em coisas que Hashem não tem para nós fazermos é teimosia. E pode nos trazer sofrimento que Hashem não tem para nós passarmos. A persistência, a perseverança em fazer a vontade de Hashem nessa terra vale muito mais que o sucesso, segundo o padrão desse mundo. Então persevere em seu chamado e não deixe a sua posição na terra. No lugar que Hashem tem para você estar, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Abrir um poço e encontrar água naquela época de seca e fome na terra, provavelmente era muito difícil. E Avimelech, Arrozat e o comandante Pirrol ficaram muito admirados com a perseverança de Tzhak. E perceberam o poder de Hashem através da vida dele. E temeram pelo mal que eles haviam incitado, que eles haviam causado sobre a vida de Isaac e seu clã. E com medo, eles correram para fazer um acordo de paz. Uma aliança, para que nenhum mal sobreviesse ao seu povo, aos filisteus, naquele lugar. Se você está a serviço, em obediência às instruções de Hashem, ainda que você passe por lutas, a sua história pode mudar para melhor de um momento para outro. Confie em Hashem. Mantenham a sua posição. Isaac havia aprendido. Agora, não mais chamava a atenção para o seu poder financeiro. Não representava nenhum perigo, nenhuma ameaça para os filisteus. Mas eles sabiam agora que Hashem era com Isaac e que Hashem poderia estar desgostoso com o modo deles agirem para com Isaac e o seu clã. O povo escolhido de Hashem. O poder de Hashem através da vida de Isaac agora estava evidente aos olhos de todas as pessoas naquele lugar. É isso que Hashem tem para nós vivermos em nossa vida. A perseverança atribui um valor não somente sobre nós,
mas sobre todas as pessoas que nós amamos, pelas quais nós somos responsáveis. Persistir em meio a adversidades é uma ação sobrenatural. E fomos chamados para contemplarmos o poder e ações sobrenaturais de Hashem. Muitas pessoas pensam ainda que pelo fato de estarem na vontade de Hashem, não haverão lutas, não haverão divisões, não haverão obstáculos, não haverão traidores, pessoas mal intencionadas, com maus pensamentos no nosso meio. As perseguições são certas, mas as vitórias são mais certas ainda. Ao avaliarmos as tribos de Israel, a tribo de Levi é a única onde havia constantes divisões e brigas pelo poder. Nenhuma outra tribo de Israel experimentou tantas divisões, facções como a tribo de Levi. Algumas poucas pessoas de influência que deveriam priorizar pelo espiritual, pelo que é reto diante de Hashem, queria deixar as suas posições para ocupar outras posições na qual não foram chamadas para ocupar. Acusavam Moshe e Aharon, incitavam o povo ao pessimismo, pensamentos ruins sobre a vida de Moshe e Aharon. A tribo de Benjamim se recusou a entregar pessoas malignas do seu clã. Preferiu ver seu povo morto do que dividido na questão do levita e a sua concubina. Não existe nenhum incidente de divisão dentro de uma tribo como o que aconteceu com Korah. E Hashem, no seu amor, defendeu os inocentes. Precisamos ser pessoas da Shalom de Hashem e zelarmos por esta Shalom. Malaquias, capítulo 2, versículos 5 a 6. Minha aliança com ele, Levi, era de vida e paz, e eu lhe dei estas coisas. Era também de temor, e ele também me temeu. Ele estava maravilhado com o meu nome. A verdadeira Torá estava em sua boca, e nenhuma desonestidade foi encontrada em seus lábios. Ele andou comigo em paz e justiça, e desviou muitos do pecado. Yeshua, a Shalom de Hashem, é a aliança proposta de paz para a nossa vida. Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, pelo fato de sermos considerados justos diante de Deus, por causa da nossa confiança, continuamos a ter Shalom com Deus por meio do nosso Senhor Yeshua Mashiach. Irmãos, não faz nenhum sentido vivermos no nosso meio divisões, difamações, opressões, principalmente por parte de pessoas que se dizem irmãos. Porém, se perseverarmos no chamado de Hashem, todos saberão que existe um Deus para o povo de Israel e temerão. Mislei, Provérbios, capítulo 16, versículo 7. Quando os caminhos do homem satisfazem a Adonai, ele reconcilia com ele seus inimigos. Isso ocorreu na vida de Isaac, onde pessoas que fizeram mal a ele voltaram para se retratar, para buscar uma aliança de paz com ele. Embora isto não tenha ocorrido na vida de Neemias. Não importa,
Porque o que é requerido de nós é que tenhamos paz com todos. Mas não podemos esperar que outras pessoas desejam ter paz conosco. Cabe a cada um de nós perseverarmos naquilo que Hashem nos chamou para fazer nessa terra. E Hashem, através da Ruach HaKodesh, é o único que pode convencer os corações do pecado, da justiça e do juízo. Para fecharmos, no dia em que houve o pedido de reconciliação a Isaac, os servos dele chegaram com a informação de que havia encontrado mais água em um novo poço, que ele chamou Shivá, juramento. Um poço que nos faz lembrar que Hashem renova, reconcilia, muda a nossa história. Isaac continuou sendo bem-sucedido, porém Hashem é quem estava em evidência através da vida dele. Os bens materiais perecíveis com o tempo que Isaac conquistou não ficaram com a casa de Israel. Porém, as bênçãos atravessaram as gerações e permanecem sobre nós até os dias de hoje. O sucesso, a fama de uma pessoa nessa terra cobra um preço alto e é passageiro. Os bens conquistados nessa terra não aceitam desaforos e poderão ser desfrutados apenas por um período de tempo. Mas o verdadeiro e duradouro sucesso está quando o Senhor habita em nós, porque iremos desfrutar do que está escrito em Terrelim Salmos, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Abençoados são os que rejeitam os conselhos do ímpio, não fica no caminho dos pecadores, não se senta com escarnecedores. Sua alegria está na Torá de Adonai, em sua Torá medita dia e noite. Eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros, que frutificam no seu tempo, suas folhas nunca murcham, tudo o que fazem é sempre bem sucedido. Aqui está o segredo para o verdadeiro sucesso. A perseverança é um padrão de sucesso proveniente de Hashem. E para as pessoas que buscam pela vida eterna, ouçam a Ruach HaKodesh, o que ela tem para nos ensinar. Registrado em Romanos, capítulo 2, versículo 7. Aos que procuram glória, honra e imortalidade mediante a perseverança nas boas obras, ele, Hashem, retribuirá com uma vida eterna. Aleluia. As pessoas que foram salvas serão medidas pelo seu sucesso, não segundo o padrão desse mundo, mas pelos padrões de Hashem, pela perseverança em face aos desafios, naquilo que fomos chamados por Hashem para fazer. Yaakov, capítulo 1, versículo 12. Qual abençoado é o homem que persevera quando tentado, porque depois de ter passado no teste, será coroado com a vida que Deus prometeu aos que o amam. Uma promessa. Que cada um de nós obtenhamos esse sucesso em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 28/11, teremos uma única Parashá, Vaetze, e saiu. Yaakov fugiu de Esav e deixou a casa dos seus pais para viajar para Harã,
e ficar com seu tio Lavan, ao passar a noite no Monte Moriá, o local onde posteriormente seria construído o templo sagrado. Hashem aparece a Yaakov em sonho. Yaakov vê uma escada, Yeshua é a escada que desceu do céu até a terra, na qual os malahim subiam e desciam. Do topo da escada, Hashem prometeu a Yaakov que seus descendentes herdariam aquela terra. Yaakov diz que se tivesse sucesso na sua viagem, entregaria o dízimo de tudo o que recebesse, conforme havia aprendido dos ensinos de Hashem, deixado por Avraham. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez, Santo, 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 Senhor de Avraham, Isaac e Jacó. Pai, nos ajude a perseverar nessa terra. Nos ajude a não deixarmos a nossa posição, uma posição que o Senhor separou para estarmos, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, com as pessoas corretas. Perseguição são certas, mas as vitórias sobre essas perseguições são ainda maiores. E nós confiamos no Senhor, que é a nossa provisão, tem cuidado de nós, nada tem nos deixado faltar. Visite cada um dos meus irmãos, onde quer que estejam nessa terra. Fala com eles o que eles precisam saber, confirma. E aqueles que porventura ainda estiver deslocado das suas posições corretamente, que o Senhor possa ter liberdade de falar com eles e reposicionar essas vidas, Pai, diante de tantos males que está ocorrendo nessa terra. E nós não podemos ver, mas nada passa desapercebido diante dos teus olhos. Nos guarde e nos protege de todo esse mal. Nós dependemos do Senhor. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Que assim...